falando-se em carne, pastor, nós estamos vivendo em uma sociedade líquida, uma sociedade que está sendo destruída emocionalmente, uma sociedade que não valoriza os valores e os princípios bíblicos, principalmente a família. Nós estamos vendo casamentos sendo deteriorados, destruídos. As pessoas já não valorizam mais a companheira que iniciou, ou o companheiro que iniciou com ela. Desde cedo, construíram, e aí depois que alcançaram, chega ao sucesso, abre mão, assim, por qualquer motivo, de um casamento. Tem até um caso que está na mídia aí, da Virgínia e o Zé Felipe, mas eu não sei se é uma cortina de fumaça para que tire o olho ali das bets que está sendo processado, e aí veio essa questão da separação. Mas a certeza que eu tenho é que são influencers, e como influencers está influenciando muita gente na sociedade. Ou seja, a tratar o casamento, que para nós é algo sagrado, como qualquer outra coisa descartável. Eu acredito que se for só uma cortina de fumaça, aí é que piora a mesma situação. São mau caráter que estão influenciando inúmeras pessoas a também desistir do seu casamento por qualquer motivo, né? Mas isso é o reflexo dessa sociedade doente que a gente vive, que não está valorizando o casamento. O índice de divórcio no Brasil aumenta e se alavanca a cada dia e, infelizmente, tem chegado também dentro da igreja. Seria obras da carne, espírito de encantamento que está destruindo os casamentos e as famílias? O que será, pastor? Pastor, o senhor me fez 5 perguntas. O senhor contou? Eu não sei. Mas eu só queria resumir uma. Você falou sobre perdição da sociedade, você falou sobre cortina de fumaça, que é fingimento, hipocrisia, você falou sobre casamento, você falou sobre quebra de casamento, então vamos poupar. Eu falei isso tudo em 40 segundos? Vamos lá, gente. A gente aprende, é interessante que quando a gente nasce, Deus, ele dá pra gente um filho e não deixa a gente cego, não. Porque quando você pega um bebê, o que ele é? É uma porção de barro. Ele não sabe nada. Ele não sabe o que ele vai gostar, ele não sabe o que ele vai fazer, ele não sabe falar, ele não sabe andar, ele não sabe provar, ele não sabe nada. É a gente que ensina o filho a gostar. Sim. Teu filho gosta das coisas que você gosta. Sabe por que eu sou pastor? Porque minha mãe queria que eu fosse padre. Ela incutiu na minha cabeça o desejo sacerdotal. Minha mãe é uma mulher, pensa uma mãe doce, meiga, querida. Mas a minha vida inteira, até eu entrar na puberdade, que eu comecei, aí você começa a olhar a menina e fala... Não, eu quero casar. Quero ver o celibato ou não. Que é padre, né? Ainda mais quando você lê a Bíblia, não é bom que o homem esteja só. Falei uma ajudora, Deus mostra para Adão e Eva, ele fala, opa, é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ele se alegrou. A gente aprende a valorizar o que a gente valoriza em casa. Se você... O casamento, ele já é alvo de Satanás há muito tempo. Jesus explica sobre casamento no capítulo 6 de Mateus. Ele já explicou. Aí no capítulo 19 de Mateus, os fariseus vêm com uma conversa mole para cima dele. É lícito da carta de divórcio? Eles tinham um plano B ainda. É lícito da carta de divórcio? Por qualquer motivo, Jesus não responde essa pergunta. Ele fala, você viu o que foi dito aos antigos? O homem deixará pai e mãe, se unirá à mulher, eles serão uma só carne. O que Deus uniu não separe o homem. Eles insistem na burrice. Que a primeira pergunta podia ser o quê? Não entendi direito. A segunda já é rebelião. Então, por que Moisés autorizou da carta de divórcio? As pessoas não sabem disso. A Bíblia fala de divórcio e fala de segundo casamento. E pior do que isso, fala de terceiro casamento. Só que o povo não conhece a Bíblia. Antes de você reclamar aqui, leia lá Deuteronômio 22. Porque tem o hater já vai entrar aqui no corte. Se você fizer um corte, mentira. Deuteronômio 22 fala sobre segundo casamento. Mas fala sobre uma lei. Aí Jesus diz o quê? Ele só falou isso por causa da dureza do coração de vocês. Então, o coração do homem não quer perdoar. Então, quando você vê o caso
tivemos esse casal aí que veio para a mídia, que foi algo fútil demais. As pessoas que querem pecar, qualquer argumento vai ser legítimo para pecar. Ah, o William, você lembra do casal do Jornal Nacional? Sim, Fátima e Se William. separaram. Ah, Brad Pitt e Angelina Jolie, lembra do senhor e senhora Smith? Sim. Se separaram. Ele começa a ajustar a vida dele ao exemplo das pessoas, e não a Bíblia. É por isso que eu trabalho com libertação e guerra espiritual. Eu explico uma coisa para as pessoas, pastor. Não se faz doutrina com experiência. Não, porque eu estava orando em línguas, o demônio saiu, porque eu vi um pastor falar. Isso é experiência. A gente não faz doutrina com experiência. A gente faz doutrina com a verdade. E a palavra de Deus é verdade. Então tem muita gente que quer pecar porque viu o outro pecando. Mas se Davi teve amante, eu também posso ter. Então ele justifica um desejo errado, ainda coloca a culpa nos outros. Foi a mulher que tu me deste. Foi a serpente que me enganou. Pastor, casamento. Não existe. É interessante a pessoa, não, o amor supera tudo. Mentira. Não é o amor que sustenta o casamento. É o casamento que sustenta o amor. É. Aí agora o senhor arrebentou. É. É verdade. Muito bom. A união, pastor, sem a bênção do casamento, ela é uma ilegitimidade espiritual. Você vai reparar, por exemplo, quer ver desgraças? Todos os filhos. A Bíblia, quando a Bíblia fala assim, olha que palavra dura, mas ela tem um sentido que você vai entender. Se você ficar só na letra da lei, você morre. Diz assim, o bastardo não entrará na congregação do justo até a 10ª geração. Puxa vida, meu pai e minha mãe tiveram um caso, eu nasci. Olha, eu sou um filho fora do casamento. Eles vão tomar para você o quê? Uma posição de, vou estar falido o resto do meu. Puxa, vou ter que esperar 10 filhos, aquele meu 11º neto, né, da geração, né? Meu neto, bisneto, trinésio, tetraneto, e aí vai. Não é isso. Ele está falando sobre consequências da solidão, consequências da orfandade, consequências. O casamento com Deus, a aliança com Deus é parecida com o casamento. Ela fala de intimidade. A paixão fala de separação. Casamento e namoro é diferente. Amor e paixão é diferente. O amor, você mantém os teus olhos naquilo que você já conhece. A paixão é desconhecida. O coração vai... Ela vai aparecer aqui a qualquer momento. Ela vai mandar uma mensagem. O nome disso é paixão. O casamento é costume. A paixão, ela acontece porque tem uma novidade. Tem algo que vai me fazer arrepiar. O casamento não tem novidade. Eu vou para casa hoje e vou deitar no mesmo colo. A minha esposa vai fazer a mesma comida, com o mesmo tempero, com o mesmo sabor. Eu já sei. E eu escolhi, é uma aliança. A paixão não. Eu não sei o que vai acontecer. Tem algo novo? É por isso que tem gente que quando o novo acaba, ele vai embora. E ele dá desculpa de quê? Ah, eu vi um casal fazer. Quando a gente fala sobre, você usou a palavra mundo líquido, significa que eu não seguro, eu não consigo segurar. Isso aqui não é líquido, não. Isso aqui é sólido. É por isso que eu seguro essa caneca, que está líquido aqui dentro, ó. Sim. Ó, vai entrar dentro de mim. É água. Isso aqui eu tenho garantia. Casamento é isso aqui. A água é essa paixão aqui. Entendeu? Bom, excelente. Muda. Agora, pastor, o que a gente está vendo hoje? Não é só isso, não, pastor. O casamento, quando o Davi escreve para Salomão, ele deixa uma canção para o filho dele. O Salmo 127 é uma canção que ele canta para o filho dele, sabia disso? Não sabia. É um rei, Davi, que deixa uma música escrita para o seu filho, que é um príncipe, Salomão. Ele fala, se o Senhor não edificar a casa, bote Deus no primeiro lugar. Em vão trabalham os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, tinha uma muralha com soldados,
em vão vigiam os sentinelas. Ele fala, que inútil vos será trabalhar de madrugada, comer o pão de dor. É inútil isso. É inútil você viver uma vida sem Deus. Porque Deus, ele dá para os seus santos enquanto eles dormem. Para que eles... Ele fala, ele cumprimenta. São 5 versículos. É um salmo pequenininho. Ele fala, ele está falando de família. Ele está cantando uma canção para o filho entender. E ele fala assim, os filhos são herança do Senhor. São uma flecha na mão de um valente. Bem-aventurado, feliz o homem que se enche delas. A paternidade. A gente está falando sobre consequências da dissolução do casamento. Uma das consequências, eu falei aqui, pastor, todos os filhos que nascem fora do casamento, na antiga aliança, têm uma vida sofrida. Vamos contar comigo? Sim. Filho de Abraão com Agar. Ismael. Capítulo 21, ele vai morar onde? No deserto. 2 capítulos antes, capítulo 19. Os filhos de Ló, eles tiveram uma relação, as filhas tiveram uma relação incestuosa. Eu acho interessante que a Bíblia não esconde isso. É o livro de princípio. Se você tiver uma relação incestuosa, olha o que você vai ter. Ele gera Amon e Moabe. Essas duas crianças eram bebezinhos. Eles crescem, se tornam 2 marginais. Amon e Moabe. Eles vão ser os maiores inimigos de Israel. A ponto de Moabe se tornar maldito, né? A nação moabita carrega sobre ela uma maldição. Por exemplo, Jefté, ele é um valente guerreiro? Sim. É filho de Gileade com uma prostituta. Ele consegue destruir. Ele ganha a vitória e não ganha o troféu. Ele vence a batalha e não ganha a medalha. Ele vence os inimigos e perde a filha dele. Olha, ele perde a herança. Davi, filho de Davi com a vizinha, morreu. Então, essa vida, a gente tem que entender é que a pessoa hoje, ela se casa, antes mesmo dela conhecer a pessoa que está se casando, ela já tem um prazer sexual. Crente, quer fazer um corte aqui? Vou fazer um corte. Sim. O pessoal vai escandalizar aqui. Entre no site barna.com. Como Barna? Barna. Do pastor Jorge Barna. É um americano famoso. Barna. Tem literatura muito extensa. Ou familyfoundation.com. Namoros de crentes. 90% dos namoros de crentes. Não são todos. 90% dos namoros de crentes que passam de 1 ano, eles já estão em fornicação. Mas nessa sociedade também não tem como aguentar, não, né, Tem, pastor? Mais de 1 ano sem fornicar. Tem como aguentar. Tem como aguentar. Só que essa desculpa que você está dizendo aí é a mesma desculpa que as pessoas estão dizendo para se separar, para roubar, para mentir, para matar. Sempre foi assim. Só que hoje, você usou a palavra líquido. Sim. O pastor sempre foi assim. O ser humano, ele sempre foi ruim. É por isso que a gente precisa de Jesus. Então, a pessoa, ela acha que ela vai promover a bênção no meio da desgraça. Ela acha que vai ser abençoado no meio da mentira. Ela acha que Deus vai responder com favor aquilo que é pecado. Isso não é um número. Eu sou pastor de rebanho. Eu cuido de gente. Porque tem um pastor que é de púlpito, a voz profética. Tem um pastor que é de ensino, ele está na sala de aula. Eu sou pastor. Eu sou pastor de gente. Então, hoje a gente está dando um monte de desculpa linda, mas que mamãe diria... Você não é todo mundo. Mas, então, esses são os motivos realmente da destruição no casamento. 2, né? Mas há uma influência também do mundo. O senhor disse aí que o diabo sempre odiou, atacou as famílias. Até porque a família, um casamento é projeto de Deus. Foi Deus quem olhou para Adão lá no Éden. Não foi Adão que pediu, né? Foi Deus que sugeriu. Não é bom. Né? Não é bom que o homem viva só.
Então, de lá para cá, parece que há Então, essa investida de Satanás contra as de onde famílias. que vem o casamento, pastor? De Deus. Da solidão. Não. Tudo era bom. Ele fez a luz. Bom. E viu que era fez, bom. 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 Aí tem uma hora que ele fala, pô, isso aqui não tá bom, não. Não é bom que eu me seja só. Falhei uma ajudadora idônea. O casamento, ele nasce da necessidade de preencher lacuna de solidão. O que acontece, pastor? O diabo odeia o sexo. Odeia o sexo. Então ele perverte o sexo. Você vê um monte de gente aí que tem um monte de sexo e nenhuma intimidade. Um monte de sexo e nenhuma proximidade. Pastor, nem sei quem foi, nem lembro. Estava chapado, eu encontrei. Tem um monte de gente aí que é filho do carnaval. Quem é o pai? Não sei. Não sei quem é o pai. O diabo odeia o sexo. Então você falou, há uma razão só para a destruição do casamento? Não. São diversos fatores. Você tira a intimidade, você não casa, você não tem aliança, você não tem a proteção do amor. O amor, a pessoa confunde amor com paixão. É. Acha que é sentimento. O amor não tem nada. Ele tem sentimento, mas o fundamento do amor não é o sentimento. Não existe isso. Só que eu li um livro, eu era garoto, Amar, Verbo Intransitivo. Eu li esse livro. O amor é verbo. Amor, quais são os 5 sentidos? Visão, olfato, paladar, tato e audição. Onde está aí amor? Não é sentimento. Ele é carregado de sentimento. Amor é uma decisão. Deus amou o mundo. Amou ou não amou? Amor. Ele sentiu alguma coisa? Não, ele amou, ele deu. O que ele deu? Ele deu de melhor. Então, pastor, agora eu vou responder sua pergunta. Tem influência satânica? Um monte. O meu pastor me contava essa passagem e depois eu experimentei isso. Sim. Um casal vivendo algo chamado frieza na intimidade. Ou seja, não estavam tendo relacionamento de intimidade. Comenta para eles que vai ficar. Pode comentar para eles que vai ficar. Pode falar. Se tiver que parar, a gente para aqui. Não, é para. Pastor, manifesta demônio. O demônio traz frieza espiritual. Traz aquilo que está sendo tratado como se fosse um problema químico. Ah, pastor, eu estou com um problema químico aqui, eu estou com um problema de disfunção erétil. Pastor, é demônio. Demônio? Demônio. A pessoa faz trabalho para conquistar o coração. Viu esse papo de traga o seu amor de volta? Sim. A pessoa, isso vai atingir logo não crente. Sobre a vida do povo de Deus, vale encantamento? Não vale. Não vale. Já tratei de gente, o espírito imundo estava lá trazendo frieza. Sai o demônio, a pessoa fica boazinha, pastor. Volta amor, volta o calor, volta a intensidade, volta a paixão, volta a vida, o chamado leito sem mácula, volta a pegar fogo. Então, como eu falei, o casamento ele tem algumas colunas. Assim como a criação de filhos, pastor. Tem colunas. Deus, ele dá pra gente. Ó, quer criar... Você pode ser um péssimo amigo, mas tu tem que ser um bom pai. Nem sempre o pai consegue ser amigo. Você concorda comigo? Concordo plenamente. Mas pai ele vai ser sempre. A pessoa vai ter um monte de amigo na vida. Sim. Eu sou teu amigo, Fábio. Mas pai, tu só tem o teu. É. Tu não tem um monte de pai. Pai, isso é inegociável. Pai tem que colocar limite. Tem que colocar. Pai tem que exercer autoridade sem autoritarismo. E pai, pastor, ele tem que ter algo chamado presença. O filho tem que ver isso. A gente tem um povo aqui seguindo a gente na internet. Ainda tem tempo, pastor? Tem, Você sim. me para aqui. Não, tem sim. É que ele só tinha... É que tem um pessoal aqui perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar, sempre fica. Os podcasts é ao vivo e fica sempre ao vivo. A gente tinha falado só pro Léo, que ele tinha me mandado aqui, para ele comentar, dizendo que vai ficar sim. Deixar no chat que vai ficar ao vivo. Mas temos tempo, fica à vontade. Pastorzão, tem uma psicóloga, eu gosto muito dela, uma doutora, e ela é crente, sabe? Eu gosto muito de princípio. Quem trabalha com libertação e guerra espiritual tem que conhecer princípio. Se você quebra o princípio, o Salmo diz, né?
se forem retirados os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Fundamento da paternidade. Homem, pai, educação tem que ter limite, autoridade sem autoritarismo e tem que ter algo chamado presença. A tua rede social, teu Instagram, Certo. tem algo ali chamado algoritmo. Sabe o que é isso? Algoritmo. Isso é matemática. Sabe que minha formação é engenharia. Sim. O que é um algoritmo? Algoritmo, ele descreve o teu gosto. Uhum. Você abre lá, por exemplo, eu gosto de churrasco. Aí vai aparecer um monte de corte de carne, uns programas de um pessoal que faz churrasco, faz assim, faz assado, faz cortado. Eu gosto de fruto do mar, sabia? Rapaz, Também gosto. eu como tudo que tem dentro, tudo. Eu como tubarão, tainha, eu como polvo, eu como lagosta, ostra, eu como ova de peixe, eu como tudo, caranguejo, siri. O que tem lá, eu como. Também. Eu sou do seu time, então, pastor. E como cru. Também. Eu vou japonês. Eu sou desse jeito também. O meu algoritmo sabe disso. O meu algoritmo sabe que eu te sigo. Porque toda vez que você posta lá, eu acredito, toda vez. Quando eu abro o meu Instagram, e o meu YouTube também, eu acredito. Eu tô lá. Pai, tem que saber o algoritmo do filho. Tem que saber. Isso é tremendo. O filho chega em casa, o pai tem que saber o que o filho come, o que ele gosta de comer, o que ele não gosta de comer. O filho, que cara é essa, filho? Por que está assim? O que aconteceu na escola? Isso chama-se presença. Se um pai, ele se divorcia daquilo que o filho é, ele perde o filho. Perde. O algoritmo, ele alimenta o teu desejo. Então, eu sigo um homem de Deus, Hernandes Dias Lopes. Eu sigo um pregador que ele me traz uma notícia nova, ele me dá uma revelação do evangelho que eu nunca tinha percebido. O algoritmo, ele me conhece. Ele sabe que tipo... Eu tenho um aplicativo que todo mundo tem para trazer comida em casa. Sim. Quando eu abro, ele já dá a sugestão. Preferidos. Sem eu botar como preferido. Então, ele sabe se eu como pizza, ele sabe se eu como hambúrguer, ele sabe se eu como salada. Ele sugere. É uma lista de sugestões. Pastor, o pai, se ele não colocar limites, o filho vai se perder. O que eu fiz? Eu dei tudo para esse filho. Pronto, você fez errado. O que você fez? Você deu tudo. Ele não pôde conquistar nada. Deu tudo, inclusive a liberdade demais, né? Sabe por que eu saí da favela? Porque eu morei na favela. Só que um dia, o meu pai me tirou... me levou para fim da praia. Se você, pastor... É uma maneira assim de você enclausurar. Sabia que a libertação tem muito a ver com isso? Dentro da cabeça da pessoa, a pessoa não acredita que vai sair. Eu nunca vou ser feliz. Eu nunca vou me casar. Eu nunca vou ser solitário. Eu nunca vou sair dessa dívida. Eu nunca vou romper. Eu nunca vou ter um ministério. Está aqui dentro. Está aqui dentro, pastor. Isso funciona como o quê? Como um algoritmo que vai alimentando sempre a mesma derrota, o mesmo fracasso. O contrário é verdadeiro. A gente falou sobre casamento destruídos. Sim. São pessoas que falam, pastor, eu estou no quarto, estou no quinto, estou na 10ª. Minha vida romântica não rompe. Por quê? Porque ele está acostumado a escolher. Casamento tem lei. Relacionamento tem lei. E é lei espiritual. Então, pastor, quando a gente fala sobre família, por que o ataque de Satanás é tão furioso contra a família? Eu estou casado há 35 anos. Eu sou uma ameaça para o reino das trevas. Por quê? Por qual motivo? Qual o nome do casal que se separou? Virgínia e Zé Felipe. Eu estou dizendo que eles estão mentindo. Quanto tempo durou o casamento deles? Quanto tempo, Léo? Você que está por dentro desses famosos. O Léo é que me atualiza tudo, pastor. Ele que fala dos casamentos que se rompem, me fala da fofoca, ele fica de olho em tudo só para fofocar para mim. Todo mundo diz que acaba, né? Todo mundo diz que acaba. O Bonner e a Fátima. Acabou. Né? A gente citou aqui o Brad Pitt e a Angelina Jolie. Acabou. Acabou.
O casal acabou. Do Google desde 2020, 5 anos mais ou menos. Eu estou dizendo que é mentira isso. A minha família está dizendo que é mentira. Meu sogro e minha sogra disseram que isso é mentira. Então, eles vão fazer 70 anos de casado, meu sogro e minha sogra. 70 Uma vida. anos de casado. Meu sogro brinca e fala, qual é a receita, seu Felipe? Ele fala, a receita para viver 70 anos de casado é não morrer antes. Porque separar eu não vou. É igual o senhorzinho, né? Qual é o segredo para viver tanto? É só não morrer. Então, quando você vive aquilo que Deus tem para você viver e não desiste, pastor, o casamento é construído. Não são 2 anjos que se casam. O casamento é construído dentro da esfera do pecado. São 2 pecadores. O Adão e Eva tinham pecado? Não. Eles conseguiram estragar tudo aonde? Dentro do paraíso. Sabe esses caras? Quanto mais formoso é o casamento, mais frágil é a relação. Ah, vou fazer um casamento de tantos milhões. Já viu esse casamento de tantos milhões? Sim, sim. Aí eles chamam todo mundo, dão uma grande festa, aí compram uma bebida caríssima, não, que aqui é bebida, e uma comida lá que a gente nunca experimentou na vida. Já experimentou aquela ova de instrução, como é que chama? Aquela ova preta na... Que comida de rico. Não, nunca experimentei, não. Eu também não gostei nem do cheiro. Uma O vez... caviar? Caviar. Caviar. Mas Nunca deve ser vi, pobre, nunca né? comi, Que só é comida ouço de falar. Como diz um poeta. Mas é comida de rico. Eu falei, cara... Experimentou, não é bom, não, pastor? E olha que eu gosto de ova de Não, já cação. me ofereceram uma vez. De cação é bom. E olha que eu como tudo que tá no mar, mas a ova de... Essa aí eu não comi, não. Só aquela ova comprida grande, frita, né? Aquela boa. Pastor, quando a gente vai para um casamento, a gente experimenta coisas boas e ruins. Na saúde e na doença. A gente passa, mas é isso que faz do casamento ser casamento. É você aprender a passar por essas crises e vencer ela. Cada crise que você vence, você fica mais perto. Eu tinha um pastor que falava que casamento é que nem você tem um pedaço da corda aqui na mão e a tua esposa tem outro pedaço da corda na outra mão. Aí um dia vocês brigam, aquela corda se rompe. Aí você reata, aí dá um nozinho. Aí a corda fica menor. Aí daqui a pouco você passa por uma crise, corta. Aí você rompe. Cada vez que você vai dando nó, você vai ficando mais perto. O casamento é uma bênção. O ser humano que é ruim. Boa. O casamento, pastor, é bem dito. Seja o vosso leito sem mácula. Mas os que dão a prostituição e o adultério, Deus os julgará. E a vergonha jamais sairá de sua casa, né?